Olá, bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem da disciplina Filosofia, Razão e Modernidade. Hoje nós vamos conhecer um pouco melhor o pensamento de Sartre, filósofo francês. E para nos ajudar a conhecer Sartre, está aqui o professor Tiago Teixeira, que é professor de Filosofia da PUC Minas. Olá, Tiago, bem-vindo. Olá. A gente poderia começar você dizendo para a gente o que é o existencialismo de Sartre? Ok. Bom, primeira coisa a gente precisa entender ou compreender ou mapear que o existencialismo é uma corrente filosófica que já nasce ali na modernidade, que tem algumas características específicas, quais sejam colocar em evidência a existência humana na sua forma mais ampla e mais profunda. Tá? Então, o existencialismo nasce com essa proposta de colocar uma lente de aumento sobre a existência humana, com suas vontades, com suas inclinações, seus desejos, o seu conhecimento do mundo, inclusive. Mas, especificamente, o existencialismo sartreano, ele tem um recorte e um nascimento no século XX. Então, a gente sabe que o século XX o início do século XX é um tempo marcado por grandes guerras, e aonde toda a trajetória da modernidade, né, que acreditava na dignidade humana, em uma dignidade de nascimento, que acreditava na ciência, e demasia na ciência, modernidade, né, declina no momento da Segunda Guerra Mundial. Então, todas essas grandes compreensões sobre dignidade humana, dignidade ao nascer, e confiabilidade na ciência, na razão e na ciência, declinam no momento que a gente vê esse homem desfalecido. O existencialismo do Sartre, então, se torna uma resposta a esse momento. Ou seja, é preciso pensar a realidade humana a partir de uma outra perspectiva, que se inventa a partir desse fracasso. Então, tecnicamente, o existencialismo sartreano ele se assenta nessa nova proposta de responder ao cenário político, cultural, valorativo da época. O Sartre vai adotar como método, e isso em filosofia é muito importante, né? O método que se faz, né? A gente sempre, vários pensadores discutem qual o meu método de fazer filosofia, qual caminho eu vou seguir, até a palavra nos remete a isso, e ele vai adotar o método chamado fenomenologia. Sim. E aí como é que nós podemos compreender esse método da filosofia sartreana, esse método fenomenológico ou da fenomenologia? O Sartre, ele vai construir as suas elaborações a partir de dois grandes solos, assim, a princípio, né? Depois, mais tarde, chega um terceiro grande solo, que é o marxismo. Mas, a princípio, ele estrutura a sua filosofia na fenomenologia de Husserl e numa analítica existencial do Heidegger. Mas, especificamente, a fenomenologia, ela é conhecida por nós na filosofia como uma compreensão acerca da consciência, dos movimentos da consciência. E essa filosofia, ela tem essa importância de esvaziar a nossa mente. Então, o que é a fenomenologia? É uma teoria do fenômeno. O que é o fenômeno? É exatamente o encontro entre a minha consciência que vai em direção às coisas e o mundo que se manifesta a ela. E aqui a gente tem um sentido, né? Então, é muito importante pontuar que o Sartre ele bebe dessa fenomenologia husserliana, porque o Husserl ele diz que toda consciência é consciência de alguma coisa. E o Sartre leva essa máxima até as últimas potências, não é assim? Ele esvazia o nosso ego, né? Inclusive, isso está posto numa das primeiras obras dele, de 1936, que é a Transcendência do Ego, que todo movimento de ser enquanto homem é um movimento da consciência rumo às coisas, rumo ao mundo, né? Fora de si. A gente como um projeto que se constrói constantemente, né? Como movimento da consciência. Vale a pena dizer também que nessa leitura de fenomenologia, a consciência não é só um dado racional, não é assim? Toda a nossa existência está posta aqui como consciência, no modo com que eu sinto, no modo com que eu percebo o mundo, o modo com que eu crio e elaboro sentido no mundo faz parte desse processo da minha existência que se lança no ato de se construir.
Agora, esse sujeito, você consegue perceber alguma diferença, por exemplo, para o sujeito cartesiano, para o sujeito moderno? Essa consciência individual do sujeito moderno, tem alguma diferença nesse método para essa consciência, né, do ponto de vista da fenomenologia? Sim, tem muita diferença. Veja bem, numa compreensão cartesiana, o movimento de percepção do eu existo é um movimento endógeno, né, para dentro. Então, o processo de percepção de que eu existo é um processo para dentro, que eu faço por uma via racional e pela dúvida. A dúvida que eu tenho em relação ao que os meus sentidos me fornecem. A fenomenologia, ao contrário disso, é um processo de lançamento da subjetividade para fora, não é? Assim, um dos grandes conceitos do Sartre é o para si. O modo com que ele descreve o homem, né, como liberdade, como subjetividade, é o para si. Esse para é um indicativo de movimento. Então eu me construo como para si. Para de movimento para fora e o si sempre num projeto que eu elaboro a partir da minha existência concreta no mundo. Então, é uma nova percepção sobre a subjetividade que escapa essa leitura cartesiana de que há uma coisa maciça em nós, um eu que é maciço, que é bruto, e inaugura essa percepção de que o eu é sempre uma construção, uma elaboração de movimento, né? Que não há nada pronto. Assim, uma das máximas do Sartre é a existência precede a essência, não é? Assim, exatamente nessa leitura, nós existimos no mundo e nos elaboramos a partir dessa existência, ou seja, não há nenhum destino prévio, não há nada interno a mim que me determine, nem na minha massa psíquica. Interessante. Agora, esse movimento de para si, você consegue perceber talvez alguma relação ou uma causa disso? Por exemplo, o Sartre vai falar de temas que são temas próprios para nós, sim, muito, muito próximos, né? Angústia, escolhas. Sim. Esse para si acaba se ligando a esses temas, né, necessariamente. Né? Fatalmente. O Sartre ele elabora uma filosofia da liberdade. E ele é reconhecido por ser um filósofo da liberdade. E nós estamos muito acostumados a pensar a liberdade como uma dádiva, ou como alguma coisa que a gente herda ou recebe de algum lugar, seja ele, enfim, qual lugar for. E o Sartre ele abre mão das perspectivas metafísicas, ele abre mão de absolutos, abre mão das noções de Deus, por exemplo, porque o projeto dele filosófico é colocar em evidência o homem mesmo, um projeto humanista, inclusive. Não é? E esse para si, por não ter esse para si que somos nós, inclusive, por não ter nenhuma determinação prévia, ele se vê constantemente diante da sua liberdade. Da sua liberdade que é estéril, não tem nenhuma razão de ser. A nossa existência é contingente. Ser contingente não significa que a gente não tenha nenhuma responsabilidade por ela. Né? Ele diz isso nos cadernos por uma moral. No Diário de uma Guerra Estranha, que ele estava relatando o cenário da guerra, e aí ele diz isso: eu não sou responsável por ela, eu não criei essa guerra, mas eu a escolhi. Eu escolhi estar aqui, e eu preciso fazer alguma coisa para reelaborar esse mundo que foi instaurado, né? Então, nós não escolhemos nascer, nossa existência é contingente, né? Por isso que ele diz que a gente está condenado a ser livre, condenado porque a gente não se criou, mas também não tem como fugir do exercício constante de se produzir enquanto ser humano, de se constituir enquanto ser humano. Então, fatalmente, a gente fica frente a frente à angústia como essa esterilidade da existência. E ele diz lá no Ser e o Nada que a angústia é a consciência da liberdade. Ou seja, nós nos angustiamos exatamente porque nós temos que escolher. E escolher gera um peso, né? Assim, escolher o que eu vou fazer da minha vida. E perceber que não há outra saída a não ser escolher e inventar, porque por mais que eu queira atribuir para outrem essa responsabilidade, ela é sempre minha, né? Isso gera uma angústia em nós, né? Então a angústia, nesse processo, ela faz parte da nossa existência como percepção da liberdade. Ótimo. E como é que a gente poderia perceber, Tiago, no pensamento contemporâneo,
a influência de Sartre hoje, e até já pergunto, qual seria a importância de ler Sartre hoje, os temas. Sartre é um autor recente, se a gente pegar a história da filosofia com quase 3.000 anos, o Sartre viveu aí no final do século passado, então ele é muito recente, mas como é que você percebe hoje a influência de Sartre no pensamento contemporâneo e por que seria importante ler e estudar Sartre? Eu acredito muito no existencialismo como uma lente mesmo para ler esse cenário que a gente vive, porque se a gente olhar bem o que está acontecendo na nossa volta, a gente está passando por um processo onde nós estamos querendo fugir um pouco da responsabilidade das nossas ações, da nossa existência. A gente tem buscado muito escapar da responsabilidade por construir nosso projeto, e é exatamente contra isso que o existencialismo humanista de sartreano reage. Então, acredito bastante que o existencialismo seja uma filosofia que nos coloca diante dessa corda bamba que é a existência da forma mais honesta possível e realista possível. Então, frente a esses grandes movimentos que querem turvar a nossa percepção da nossa existência, da responsabilidade com a nossa ação, acho que o existencialismo tem uma importância aqui nesse lugar. Para além disso, o Sartre, ele numa discussão ética, embora ele não seja um filósofo ético, ele pode ser bastante explorado quando ele diz que o inferno são os outros, e essa frase é muito mal compreendida, né, porque aqui parece que não há alteridade, não há percepção do outro. É exatamente o contrário, né? Assim, o que o Sartre está chamando a atenção é para o conflito de liberdades que se instaura constantemente no mundo, porque nós somos sujeitos que se contrastam nas liberdades mais distintas possíveis, e a gente está vivendo um tempo onde lidar com a alteridade, lidar com o outro, sem estabelecer aqui uma relação ou a criação de um valor para que nós nos percebamos como sujeitos, tem sido muito difícil também. Então acho que nessas duas grandes forças aqui, né, de colocar a existência na nossa frente, nu e crua, e fazer com que a gente reelabore o nosso projeto da forma mais honesta possível e numa perspectiva ética de responsabilidade com o que a gente faz com os outros, do que a gente faz de si mesmo e também o modo com que a gente afeta os outros no mundo. O Sartre escreveu várias obras, peças de teatro, você acabou de citar Entre Quatro Paredes, a famosa frase, o inferno são os outros. E alguém que quer se aproximar do pensamento de Sartre, podia começar por onde? Eu sempre digo para quem me faz essa pergunta que o existencialismo é o humanismo, que é uma conferência que o Sartre faz e que foi publicada e se tornou um livro muito pequenininho, mas que condensa boa parte do pensamento existencialista sartreano e que tem uma linguagem muito clara, assim, tem uma linguagem muito, muito clara e objetiva. Então eu digo que o existencialismo e o humanismo é uma obra excelente para começar essa trajetória. Agradeço muito ao professor Tiago, que nos ajudou hoje a conhecer um pouquinho mais de Sartre. A filosofia sempre traz para nós essa possibilidade de questionamento, de conhecimento, e o Sartre é um autor interessantíssimo que deve ser lido, que deve ser estudado. Tiago é um estudioso de Sartre, então ele é um suspeito de falar isso, mas eu quero agradecer de novo e até mais.